Levíticos 6:13. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o pastor me convidou para trazer essa mensagem, me falou o tema, eu orava ao Senhor e pedia a Deus uma mensagem. Eu confesso que eu já preguei em diversos temas, mas que esse tema foi um tema difícil. Aleluia, talvez você pode falar, mas tem tanta palavra de avivamento. Aleluia, tem tanta coisa na Bíblia, mas eu queria trazer algo. Avivamento até o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pedi misericórdia ao Senhor para que me desse uma palavra que fosse de encontro ao coração da igreja nesse século 21, tempo de apostasia, qual precisamos de avivamento e esperar o arrebatamento do Senhor. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Aleluia, irmão, espera mais um pouco. Louvado seja Deus. Leamos a palavra do Senhor que diz assim, Levítico 6:13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A igreja agora no 3. 1, 2, 3. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para Jesus pode ser melhor, não pode? De novo. 1, 2, 3. E o fogo aleluia, Jesus sorriu no céu, acredito. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 25, louvado seja Deus. 25, a parábola das 10 virgens. Quem não conhece esse texto, um texto muito conhecido por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que muitos irmãos já tenham pregado nesta palavra. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 25, louvado seja o nome do Senhor. Palavra a qual Jesus anunciou a sua igreja, aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Louvado seja Deus. Mateus 25, quem achou, diga amém. Amém. Todos acharam, então leamos a palavra do Senhor que diz assim. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante o que vende comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para a boda, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Coloque a sua Bíblia na cadeira, pegue na mão do teu irmão, vamos fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que nós somos um corpo, aleluia, e cada um é membro deste corpo, e esse membro tem que estar ligado para que Cristo como cabeça desça e reina sobre este corpo que é o corpo de Cristo. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está a tua igreja nesse dia de festividade. Agora esta congregação completa 5 anos de peleja, 5 anos de luta. Ó Deus querido, Deus eterno, quantas almas, Senhor, já chegaram diante deste altar e reconheceram o teu nome. Verdadeiramente a tua palavra tem sido anunciada neste lugar com verdade e com sinceridade, meu Pai. Ó Deus querido, e que não seja diferente nesta noite. Que teu Espírito, meu Senhor, tenha liberdade, ó Pai, para passear neste lugar nesta noite, e que o Senhor venha circundar o coração de cada um que adentrou neste lugar, meu Senhor. Ó Deus, desde já, Senhor, me coloco nas tuas mãos e reconheço a minha pequenez, Senhor, e reconheço que não sou nada, eterno, querido Senhor, porquanto o Senhor toma a primazia desta noite e manifesta a tua glória na vida de cada um, no coração de cada crente, meu Senhor. Ó Deus, e se algum demônio veio aqui, Deus, para roubar a bênção, para roubar a atenção, a sua igreja desde já da ordem, em nome de Jesus, todo espírito das trevas, bate e retirado em nome de Jesus. Senhor, fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Poderia sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se puder dar um ganho no microfone, agradeço. Louvado seja Deus.
Obrigado, irmão. Aleluia. Deus abençoe. Nós temos dois textos. Louvado seja o nome do Senhor. Um, a qual nós lemos na Antiga Aliança. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não quero me deter aqui no ofício sacerdotal, a qual o sacerdote cumpria, e que todo dia pela manhã ele tinha que levar a lenha e acender o fogo às 6 da manhã. Mas eu quero trazer esta palavra como sentido espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Porque também no Novo Testamento, o segundo texto ao qual nós lemos, nós vemos o Senhor Jesus agora assentado no Monte das Oliveiras e apregoando o qual foi pregado e anunciado aqui, falando sobre o sermão profético, falando sobre os princípios das dores. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para Mateus capítulo 24 e vejo o Senhor Jesus anunciando o sermão, parece que eu vejo, aleluia, o mundo de hoje, as coisas acontecendo. Parece que eu vejo a profecia de Jesus se cumprir bem diante de nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus falou: olha, os pais se levantarão contra os filhos contra o pai. Aleluia, basta nós irmos na esquina, aleluia, e pararmos numa banca de jornal e nós veremos as profecias de Jesus dia após dia. Mãe que joga o seu filho do prédio, pai que joga o seu filho do segundo andar, coisa, aleluia, que nos espanta, coisa que nos assusta, coisa que até mesmo se deixar nos abate, aleluia, porque já foi provado pela ciência. Aquilo, aleluia, que nós vemos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, é aquilo que vai influenciar a nossa vida. A ciência só pegou aquilo que Jesus falava: a candeia do seu corpo são os seus olhos. Se teus olhos forem mal, todo o teu corpo estará em trevas. Aleluia, eu vejo Jesus falando: olha, haverá terremoto em vários lugares. E quando nós ligamos a televisão, terremoto no Haiti, uma nação pagã, onde o povo gosta de fazer boneco de voodoo para amaldiçoar a vida dos outros. Mas nós vemos depois do terremoto o presidente, aleluia, convocando o povo para orar e para buscar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Terremotos na China, terremoto nos Estados Unidos, terremoto no Brasil e São Paulo. Quem poderia imaginar o nosso país? País maravilhoso. Mas a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. E Jesus no Monte das Oliveiras falando aos seus discípulos: olha, o bramido do mar vai acontecer. A Holanda e o Paquistão são os dois países que estão no nível mais baixo, abaixo do nível do mar. E eles vieram ao Brasil, e eles foram à Nação Unida e pediram: pelo amor de Deus, pare de desmatar, porque o desmatamento acontece a derretimento da geleira e assim sucessivamente uma série de fatores, porque nós como cristãos sabemos que a terra geme com dores de parto, como uma grávida que está perto de dar à luz. Nós sabemos que perto está o Messias de voltar, então eles fizeram abaixo-assinado, porque lá o mar está chegando a ponto de inundar aquele país. Quem sabe a tsunami em 2004, se não falha a memória, o bramido do mar, a palavra cumprindo bem diante dos nossos olhos. Nós vivemos os dias proféticos, aonde a palavra do Senhor diz: louvado seja Deus, que o homem, aleluia, o seu Deus seria o seu ventre. Se levantaria homens soberbos, homens arrogantes, pessoas que não têm escrúpulo pela vida e só querem humilhar os outros, aleluia. Mas ao mesmo tempo a palavra diz que Deus separaria para um povo para ele, aleluia, um povo que não estaria envolvido com este mundo, aleluia, mas separado para que o nome dele fosse glorificado através deste povo, aleluia. E Jesus estava ali diante dos seus apóstolos, aquele que ele escolheu para anunciar esta mensagem, para que todo aquele que crê viesse viver uma vida diferente. Pois bem, na época de Jesus, o governo era romano. Roma dominava aquele lugar, dominava aquele império, e Jerusalém parecia uma caixa de fogos, perto de estourar. Era revolução, era revolta, era diversas coisas que aconteciam naquele lugar. Pilatos,
aleluia, quando ele estava naquele lugar, ele era tão desesperado com a revolta, que no muro da cidade, aonde a torre do vigia tem que ficar virado para fora, ele colocou virado para dentro, porque o perigo não estava lá fora, estava dentro, porque os judeus eles queriam se revoltar e decretar a paz, mas quando Jesus veio, ele falou: o meu reino não é deste mundo, aleluia. O discípulo querendo uma libertação física, mas ele veio para trazer algo sobrenatural e espiritual, ele veio trazer algo eterno, porque diversas vezes os judeus lutaram e conseguiram a vitória, mas era temporal, mas o que Jesus veio trazer foi eterno para a sua igreja, e eles teriam que aprender, aleluia. E aquele reino é um reino mau e cruel e perverso, porque Daniel, quando se deita na sua cama e tem sonhos pela madrugada, ele sonha que 4 animais surgem, e nesses 4 animais, um era um leão com uma asa de águia, o segundo era um urso, o terceiro um leopardo com 4 cabeças e também com asas, e o quinto era um animal terrível e talvez indescritível, que o seu dente era de ferro e ia destruir todas as coisas. O que é isso, o pregador, que Daniel viu? Daniel, ele viu a história da humanidade desenrolada para ele em enigmas, em parábolas. Aleluia, o animal que era um leão era o reino da Babilônia. Deus subjugou a Nabucodonosor todos os reinos, todas as coisas, e o coração de Nabucodonosor se soberbeceu tanto, aleluia, que Deus fala para ele que 7 tempos ele vai comer capim e vai reconhecer que eu sou Deus do céu e da terra e comando sobre o governo humano. Aleluia. Então, do governo de Nabucodonosor, o filho dele endemoniado sujou as coisas santas, profanou. Então Deus levantou os médios e os persas. Deus levantou o urso para destruir o leão, e os médios e os persas estabeleceram o seu reino. Passou-se o tempo dos médios e dos persas, então Deus levantou Alexandre o Grande, o leopardo, porque com 20 anos Alexandre começa o seu reinado, com 25 ele dominou o mundo, e os 4 cabeças eram seus 4 comandantes. Mas só que Daniel, ele ficou preocupado com o 4º animal, que era terrível, o 4º animal que era um animal perverso, que era um animal que tinha dente de ferro e destruía todas as coisas. Este animal é tão perverso que esse animal ainda está no nosso meio até o dia de hoje. Aleluia. Este animal, é desse animal que vai se levantar o que foi falado aqui, o homem da iniquidade. As nações europeias se reúnem e formam, aleluia, um governo global. E nós sabemos que a igreja foi pervertida. Então está ali em Roma o governo desse animal. Estava lá na época de Jesus, esse animal destruindo e perseguindo os cristãos. Nós lemos na parábola das virgens aqui o que Jesus ele narra, porque nós sabemos que Jesus ele falava em parábolas, ele falava coisas do povo. Se ele chegava no meio dos ricos, ele ia falar do conhecimento a qual aqueles homens conheciam. Se ele chegava no meio dos pobres, ele ia falar daquele conhecimento que os pobres conheciam. Jesus falava tete a tete, e o que ele falava era muito bem entendido por aquele povo. Deixa eu lhe dar um exemplo. Quando Jesus disse: olha, vós sois o sal da terra, mas se o sal porventura se tornar insípido, para nada serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aleluia, o crente tem que ter sabor, o crente ele tem que ter tempero na vida dele. Se não tiver, não serve para nada. Aleluia. E o discípulo entendiu isso, e até os fariseus, sabe por quê? Porque no templo era guardado pacote de sal grosso. Aleluia, quando aquele sal perdia o tempero, não servia para salgar a comida, não servia para salgar a carne, para fazer o churrasco, para fazer a festa. Então, como chovia e dava lodo no templo, se jogava aquele sal e todo mundo passava em cima. Então, quando Jesus estava falando: olha, se vocês não salgar, vocês vão ser pisados assim, ele estava falando de algo que acontecia naquela hora, naquele instante. Então o crente tem que ter sal na vida dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele falava coisas que o povo entendia. E dessa vez ele está falando o contexto é claro, do arrebatamento da igreja. Ele está falando da volta dele. Ainda não tinha ido, mas ele estava antecipando. Então agora Jesus ele pega algo que o povo judeu está acostumado.
algo que todo mundo, todos nós estamos acostumados. Quem aqui talvez uma vez por mês ou uma vez por ano não vai a um casamento, não vê o encontro da noiva com o noivo? Então Jesus, ele pega algo que o povo gostava de festejar, louvado seja o nome do Senhor, algo que o povo estava acostumado. Então Jesus pega um casamento para falar, aleluia, que a volta dele vai ser da mesma forma. Então o que acontece? Ali se preparavam as virgens que seguiriam o cortejo adorando e louvando o noivo e a noiva, aleluia. Mas como o caminho era escuro, as noivas tinham que trazer consigo lâmpadas acesas, tinham que trazer azeite em suas botijas, tinham que estar preparadas e apercebidas para aquela hora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos a história da igreja revelada para nós. Por que, irmão Leandro, a história da igreja? Porque nós vamos ver a nossa igreja passar por 3 tempos. Os 3 tempos que aconteceram aqui na história da Virgem. 1, estão à espera do noivo. 2, dormiram. 3, desperta a igreja que o noivo está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Labrachebe candarábia, labrastou queimando a como nas terga, lumicanda as terga, labrachou-me na calasterga dará. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira igreja do Senhor. Então acontece o que todos nós conhecemos. Jesus sobe. O profeta João havia falado que muito depois daqueles dias eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus confirma. Então o discípulo agora recebe uma unção sobrenatural no cenáculo, Atos capítulo 2, e desceu sobre ele a unção do Espírito Santo de Deus para anunciar em Jerusalém, Judeia até os confins da terra. E aquela igreja, louvado seja o nome do Senhor, é antagônica à igreja do século 21, porque a igreja do século 21 como organização é uma bênção. Tem ônibus, tem van, tem jatinho, tem sons bons, tem tudo. Mas a igreja como organismo está falida. Aleluia, Deus precisa levantar os remanescentes para avivar. Aleluia, para clamar como o profeta Abacuque. Cadê os Abacuque de Deus? Aleluia, cadê os Abacuque nesta noite? Aviva, Senhor, a tua obra. No meio do século a notifica. Na ira lembra da tua misericórdia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu via no caminho, meu amigo Luciano, ele falou: irmão, onde é a catedral que o irmão vai ministrar? Eu falei: não, uma igreja pequenininha, mas é igual aquele corinho. Igreja pequena, aleluia, onde Deus opera, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aqui o Espírito do Santo do Senhor está, porque desde quando eu entrei aqui eu estou sentindo a glória do Senhor. Deus está no nosso meio e nós podemos adorar Ele nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja então agora era uma igreja avivada do século I. É a igreja porque quando veio o casamento, as virgens saíram. A igreja é a virgem porque Paulo fala: eu procuro apresentar vocês como uma virgem ao Senhor. Então a igreja estava virgem, a igreja estava pura, a igreja estava avivada, recém-recebido o Espírito Santo. Não tinha, aleluia, muralha que parava os crentes da igreja primitiva. Não tinha portão, não tinha lei, não tinha sinédrio, não tinha Roma. Aleluia, podia perder a cabeça, mas a verdade os crentes da igreja primitiva não deixavam de falar. Aleluia. E a minha oração é que Deus levante igrejas como a igreja primitiva. Aleluia, unânime no partir do pão, unânime na comunhão, quando todos os crentes tinham todas as coisas comuns entre si, na simplicidade. Eu ouvi um dia um crente virar para mim e falar: irmão, isso é romantismo, você está romântico, não existe esse evangelho. Existe porque tem profeta que ainda não se dobrou a Baal, e Deus ainda tem os pequeninos que vivem na simplicidade para o Senhor. Aleluia, existe. Pode ser pouco, mas existe. Aleluia. Eu acredito que ainda tem cristãos, aleluia, que tiram do seu pouco que tem para dar para aquele que não tem nada. Eu acredito nisso ainda. E a igreja primitiva então entrava. Aí vai Pedro e João pregar no sinédrio. E começa eles pregarem lá. E daqui a pouco os homens: ei, vocês estão proibidos de pregar aqui. Chegam os homens da lei, os senadores do sinédrio. Então eles falaram: calma aí, importa primeiro nós obedecemos a Deus do que aos homens. Vamos pregar sim. Prende esses homens. Prenderam. Dá chicotada neles. Deram chicotada.
Daqui a pouco sai Pedro e João, triste, tomaram as quarentenas de chibatada lá e saíram. Pedro, dá uma glória aí. Por que, João? Porque nós fomos dignos de apanhar pelo mestre. Então glorifica, aleluia. E vai dois adorando, e vai dois glorificando. E tem muito crente que por nada está murmurando, por nada está reclamando, por nada está dizendo eu vou deixar o evangelho, eu vou retroceder. Ei, para com autocomiseração. Para de você achar que é um coitadinho, que é um pobre coitado. Ei, o Espírito Santo essa noite vai te fortalecer para você atravessar todas as barreiras. Aleluia. E eles não pararam de pregar. Eles eram teimosos. Porque, aleluia, havia uma unção genuína na igreja primitiva. É a igreja que estava despertada, aleluia, para pregar. E a história nos fala que, então, vai um dia Pedro e Tiago. E nós sabemos que Tiago perdeu a cabeça. Mas não foram um, não foram dois, não foram 3, 4, 5. Foram milhares de vidas que derramaram sangue na terra, que derramaram sangue por Jesus, que derramaram sangue para a igreja. Aleluia, para que hoje nós pudéssemos glorificar a Deus em liberdade. Aleluia, para que hoje nós pudéssemos, louvado seja Deus, exaltar o nome de Jesus, sem termos que pessoas coloquem espada em nossos pescoços, ou arma em nossas cabeças. Aleluia, hoje podemos glorificar a Deus até na rua, gritar e dar glória a Deus. Mas houve um preço muito alto por isso. A história conta que Tiago, irmão de Jesus, era o líder da igreja de Jerusalém. Era o pastor na igreja de Jerusalém, um dos líderes, Pedro, Tiago e João. E Tiago, irmão de Jesus, eu acredito que Maria, irmão, Maria era uma mulher muito zelosa da lei juntamente com João, mas zelosa mesmo, para Deus haver escolhido ela, para nascer o seu filho santo, é porque a mulher era digna, tinha que ter dignidade. Era algo sobrenatural em guardar os preceitos da lei. E acredito que ela ensinou aos seus filhos, a Judas, a Tiago, a Jesus. E Tiago era um homem fora do comum. Aleluia, ele era conhecido pelo povo como Tiago Tzadik, que no hebraico significa o justo. E quando a pessoa recebe esse título, é porque é uma pessoa honrada, é porque é uma pessoa louvada, é porque é uma pessoa admirada. Aleluia, e Tiago tinha admiração de todos em Jerusalém, não somente da igreja que aceitava Jesus, mas até mesmo dos próprios judeus. E a história conta que os homens do Sinédrio um dia chamou Tiago para resolver a questão. Se era verdade que o santo Nazareno havia ressuscitado ou se não era. Ele tinha que resolver de fato em qual time ele estava jogando, porque ele ia todos os dias no templo adorar, a orar. Ele era conhecido como joelho de camelo. O seu joelho tinha um escalombo de tanto orar pelo povo, de tanto orar pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o povo botou ele para falar. De repente ele começa a pregar e anunciar, aleluia, que Jesus, aleluia, é aquele que Deus enviou para remir o pecado de Israel. Não somente de Israel, mas de toda a humanidade. Então os homens lhe surpreenderam por trás e com pedradas e palavras começaram a espancar Tiago. O jogaram escadaria abaixo e ele morreu espancado no templo de Jerusalém. Aleluia. Mas a chama da igreja ela não parava de arder. Ela continuou a arder. Quando um crente morria, levantava 10, levantava 20, levantava 50. Aleluia. Eu oro para que o Senhor possa levantar, aleluia, crentes tão despertos quanto eram na igreja primitiva naquela época. Aleluia. E o que dizer de Estevão, que entrou no templo e começou a pregar? Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que o que ele estava trazendo de profundidade na palavra, aqueles homens doutores da lei, aqueles teólogos, eles não iriam aceitar. Aleluia. É engraçado como a história ela se repete. Nós vemos hoje em dia os teólogos da lei, os doutores, falando que o mover do Espírito Santo de Deus é meninice. Aí eu quero que o Senhor levante meninos para que venham pregar a palavra do Senhor com autoridade, com poder no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, Estevão começou uma pregação tão profunda que o Espírito Santo lhe revelou, e o seu rosto brilhava como o rosto de um homem, como o rosto de um anjo, e aqueles homens começaram a fitar nele e falavam: ninguém vai parar esse homem,
tem algo diferente nele, não vai parar. Assim é o cristão cheio da unção do Espírito Santo. Ninguém para ele, aleluia. Ele vai falar, ele vai fazer, ele vai profetizar. E Deus vai confirmar na terra a palavra, aleluia. Então os homens puxaram ele para fora da cidade, para fora do templo. Pegaram-lhe pedra e o começaram a apedrejar. Quando eu olho para a história de Estevão, irmão, eu vejo que aquele era de Jesus, da cabeça aos pés. Aquele tinha entregado a vida ao Senhor. Porque quando os homens começaram a lhe apedrejar, ele olhava e falava: Senhor, não impute esse pecado neles. Aleluia. Tem crente por menos, já quer matar o irmão, já quer orar. Deus mete a espada, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que a igreja, aleluia, que Deus está levantando, vai ser caluniada, mas falar: Senhor, não impute esse pecado. Deus abençoa aquele. Deus não faz isso, aleluia, mas abençoa a tua glória. Aleluia. Estevão dobrou o joelho e falou: vejo o céu aberto. E vejo do lado à direita do trono de Deus o Filho do Homem de pé. Eu imagino Jesus dando um sorriso: Estevão, você é um dos meus, sobe pra cá. Aleluia, porque você cumpriu a minha palavra. Amar aqueles que te perseguem, que é difícil, porque tem gente que só ama os que te amam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja foi seguindo com João, com Policarpo. Aleluia, a história conta sobre Policarpo, discípulo de João, que saiu por Diocleciano, se não me falha a memória, o tratado de buscar os crentes e matar todos. E Policarpo serviu e aprendeu com João dia após dia. E ali, aquele homem já ancião de dia, os homens chegaram para buscá-lo e havia sido feito um plano que ele ia se esconder. Mas no final das contas ele não se escondeu, ele ficou: vou para onde? Já cumpriu o meu ministério. Aqueles homens o pegaram e falaram: renuncia o seu Cristo agora, renuncia o teu Jesus ou então tu morre. Aleluia. Aí ele falou: eu sirvo 87 anos a esse Jesus. Como pode agora que me deu tantas bênçãos, como pode agora no final da minha vida eu renunciar a ele? Eu não renuncio. Aleluia. E aqueles homens pegaram eles e levaram eles, aleluia, para um lugar que ia ser espetáculo, porque o reino de Roma era cruel. E no meio daquele espetáculo a sentença era atacar fogo nos crentes, era matar os crentes queimados. E os crentes serviam de tocha nos caminhos, pendurados nos postes, pessoas com fogo. Achavam um crente com uma Bíblia, achavam um cristão orando. E era assim que o imperador mandou acontecer. Então a história conta, o relato histórico da igreja conta que Policarpo, as pessoas naquele multidão de gente, para ver a queima do homem de Deus. E quando os homens foram comandando Policarpo para aquela fogueira para morrer, então eles foram amarrar ele para empurrar. Ele falou: não precisa, porque eu vou entrar nessa fogueira. Eu imagino que aqueles homens já regalaram o olho. Que homem é esse que quer ir para a morte? Aleluia. Ele sabia que quando ele entrasse naquela fogueira, os olhos dele poderiam apagar aqui no céu, mas ele estaria na glória recebendo a coroa, a qual o justo Senhor preparou para aquele que os ama. Policarpo entrou na fogueira. Quando ele entrou na fogueira, aleluia, as pessoas não acreditavam. Aquele homem entrou por livre e espontânea vontade. E a história diz que pessoas choravam e se convertiam ao Senhor, porque houve um homem, aleluia, que não negou a sua fé no fim da sua idade. Porque imagina um perguntando ao outro: por que aquele homem vai morrer? Ele vai morrer porque ele serve a Jesus, o Nazareno, o Salvador que dizem. Então daqui a pouco eles veem aquele homem entrando. Era uma causa muito nobre que ele estava morrendo. E tem muitos crentes que têm vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço na rua. Tem muitos crentes que quando está no trabalho, aleluia, ou na escola, é detetive secreto, tem vergonha de falar, tem vergonha de anunciar que Cristo vive. Toca a trombeta aonde quer que você esteja, aleluia. Aleluia. Para falar de trombeta, eu me lembro da vida de Gideão, porque a nossa lamparina tem que estar acesa. E Gideão estava lá malhando trigo no lagar, a história conta. A lamparina de Gideão estava quase apagando, eu acredito. Tanta perseguição, tanta luta dos midianitas, mas ainda tinha um remanescente que mesmo com a tocha fraca estava pronto para ouvir a voz do Senhor. E está lá. Fala para o teu irmão que está do teu lado: Deus gosta de crente louco.
louco, crente doido, crente que não mede esforço. Vamos pro monte, vamos madrugar, vamos orar de madrugada, vamos evangelizar em Madureira, vamos pra rua, vamos. Eu gosto de crente assim, irmão. Aí tem crente que é assim: irmão, vamos pregar na favela. E não, irmão, é perigoso. Aquele crente que pensa muito, aleluia. Os judeus, eles falam, aleluia, que o ímpeto para fazer o bem é bom. Nós temos que ter o ímpeto, vamos fazer, vamos. Se é pra Jesus, vamos embora. Esse é crente assim. E Gideão estava lá. Aí Jesus aparece lá para Gideão: ei, Gideão, vai nessa tua força, porque eu vou livrar os judeus da mão dos midianitas, dos israelitas. E Gideão: Senhor, mas se tu fosse comigo, Senhor, esse mal todo não teria vindo sobre nós. Cadê todos os teus milagres, Senhor? Cadê tudo mentira? Jesus: não vai, Gideão, na tua força que eu vou livrar o povo. Aleluia! E Gideão chama o povo e reúne. E o povo levanta 30 mil homens para dar aquela vitória ao povo. Então Deus olha para Gideão e fala: Gideão, tem algo errado. O que, Senhor? Tem muito homem aí. Mas por que, Senhor? Porque senão, quando vocês forem à peleja e ganharem, vocês vão bater no peito e vão falar: nós livramos a Israel, nós pelejamos, nós fazemos. Você está entendendo, crente, por que tem coisa na tua vida, aleluia, que não acontece em um instante, que não acontece agora, porque pelas tuas forças você não vai conseguir. Você pode tentar, você pode lutar, mas se você conseguir, você vai falar: eu fui lá e consegui. Aleluia. Deus deixa até o último instante para ele entrar com o milagre e você falar: só o Senhor é Deus, sem ele eu não poderia conseguir. É para ele, a glória é dele. Foi ele que abriu essa porta, foi ele que me exaltou, foi ele que fez. Aí Gideão fala: tá bom, Senhor, proclama aí: os medrosos, os tímidos, os covardes, os casados, volta todo mundo. E os covardes contaram, os tímidos: Deus não tem parte com os tais. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, se tem vergonha de falar de Jesus, vai perdendo, porque quem sabe você não está perdendo a chance de estar lá. Aleluia. Então, daqui a pouco Jesus olha: tem muitos, Gideão, 10 mil é muito. O exército do inimigo era mais de 100 mil. Tem muitos, Gideão. Eu quero só os valentes, eu quero só os remanescentes, eu quero fazer um milagre para que Israel reconheça que eu sou o Senhor. Então ali Deus manda que eles vão beber água. E ali, de uma forma, iria para a guerra, de outra forma não iria para a guerra. Então alguns soldados dos 10 mil botaram a espada, a lança, se ajoelharam e fizeram copinho e começaram a beber água. Mas já pensou se o inimigo vem por trás e fura todo mundo? Crente desapercebido na batalha. Crente que está largando a sua espada, aleluia, e não está vigiando, aleluia. Mas Deus quer aqueles que vão vigiar, aqueles que vão construir o muro com a espada na mão, aqueles que vão para a peleja, vão se alimentar, mas a espada vai estar de pé, aleluia. Vão beber da água, mas vai estar, aleluia, vigiando na batalha, aleluia. Então os outros não, com a espada na mão, botavam a cara e lambia a água. Deus falou: é esse que eu quero, é os que estão apercebidos para a batalha. Vai, Gideão, com esses 300. Mas como, Senhor? Eu vou te dar estratégia. Então Deus deu a Gideão uma trombeta. Pegue trombeta, Gideão. Deus deu cântaro e deu tocha. Fala para o teu irmão: trombeta, cântaro e tocha. Aleluia. Eu lembro de um determinado dia que eu fui pregar numa vigília e eu falei: Senhor, como eu vou pregar nessa vigília? Aleluia, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu não tenho, Senhor, eu não consigo, eu não posso. Então Deus me fez lembrar dessa história de Gideão. E Deus falou para mim: meu filho, se ainda houver uma tocha pequena, aleluia, se você quebrar o seu vaso e tocar a trombeta, eu levanto um fogaréu naquela igreja. Aleluia, se tem tocha, se tem fogo, se tem trombeta, glorifica o nome do Senhor, porque tem fogaréu nesta noite, neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer incendiar a igreja dele do século 21. E a igreja passou por aquele tempo. O que aconteceu? Se levantou as perseguições. Só que houve um imperador chamado Constantino, que ele deu um golpe de estado. Quando ele perseguiu os cristãos, a Bíblia fala o quê? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos te seguirão, te alcançarão. Os crentes pregavam. Os crentes de hoje não entendem nada de Bíblia, né? Deus fala: buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que os crentes vão no caminho inverso: campanha da casa nova, campanha do carro novo, campanha para abrir pode emprego. Mas se eles fossem no caminho inverso fazendo a obra, Deus vinha do lado de cá trazendo as coisas. E os crentes da igreja primitiva nem sabiam, mas eles iam ganhando tudo. Aonde ele chegava, a bênção ia seguindo ele. Então eles eram expulsos.
dos lugares. Então, porque ele estava sendo perseguido, só que Constantino falou, isso não é bom para o nosso negócio. Se eles são expulsos, como é que eu vou ganhar? Como é que o império vai lucrar? Os crentes estão dominando tudo, como é que vai ficar? Então aquele imperador, ele passou a ser crente. E agora a religião, que era inimiga do império, a igreja que era perseguida, agora se transforma em igreja do Estado. Então se une. Constantino cria a Basílica de São Pedro e começa o paganismo a entrar na igreja. Aleluia. Esses dias eu vi um pastor renomado, no Bolso Talão e Poética, defendendo o Natal. E eu falo, como é que esse homem fez teologia? Como é que esse homem estudou a Bíblia? Como é que esse homem diz que conhece da palavra de Deus? Defender que o Natal é coisa de Deus. Aleluia. Constantino pegou o dia do Deus Sol, o dia pagão, e introduziu dentro da igreja, porque o povo que vinha lá de fora, aleluia, ele não queria que o povo sentisse o baque. Aqui é tudo diferente, não, aqui é tudo igual. Será que você tem visto algo parecido assim nesses dias? Será que tu tem visto algumas igrejas que tem mudado, aleluia, para dizer que está igual no mundo, para a pessoa que chega não sentir aquele baque, achar que está tudo igual, aleluia? Mas Deus, Ele quer levantar uma igreja genuína para essa última hora. Ele quer levantar um remanescente para fazer a diferença. Eu creio nisso. Eu abraço, ela placou na crebe assim. Ela placou da araganda chebe da área. Ela placou me derevasto crebe nas crebe. Então a igreja começou a adorar o Deus Sol. Aí o imperador mandava ordem para o padre. O padre ensinava. Agora vai ter que comprar pedaço da roupa de Pedro para ser abençoado. Agora vai ter que comprar aquilo. Nós lemos o quê? Que primeiro as virgens saíram apercebidas, cheia do fogo, cheia da tocha. Mas de repente as virgens o quê? Dormiram. A igreja o quê? Dormiu. O paganismo entrou para dentro da igreja. E a igreja ela dormiu. E a igreja ela cochilou. Aleluia. E começou os filósofos. Os filósofos começaram a se converter. Começou a trazer alegoria para o meio da igreja. Começou a fazer uma salada, uma bagunça na cabeça dos cristãos. A igreja foi sendo destituída de poder, de muita filosofia e pouco poder. Aleluia. A igreja foi dormindo. Foi caindo no esquecimento. Não tinha o poder que liberta. Não tinha o poder que salva. E a igreja caiu no jugo do império. Então o tempo foi passando, aleluia. Mas aleluia, tinha que vir o grito. Aleluia, eu não sei quem foi que gritou, mas eu sei que houve o grito: vai vir o noivo! Vai vir o noivo! Aleluia! Aleluia! Deus então levanta Martim Lutero. Deus levanta Martim Lutero, e Martim Lutero ele sai um dia, encontra um bebum na rua, e o bebum, e ele fala assim: amanhã eu te quero lá na igreja, porque eu vou te dar um sermão. Aí o bêbado vira pra ele, puxa do bolso uma carta, tira a carta e fala: aqui, olha aqui, ó, eu comprei essa carta. E Martim Lutero pega a carta e não acredita, assinada pelo padre: o direito do homem pecar. Comprou indulgência, comprou o direito de pecar. Martim Lutero, olha aquilo. Então ele vai orar, vai se consagrar, escreve as 90 e poucas teses e prega na igreja lá. E começa, porque para ver avivamento de poder tem que começar na palavra. Aleluia. Para ver o avivamento de poder, os crentes têm que amar a palavra. Os crentes têm que estar firmados na palavra. Porque aonde houve avivamento neste tempo, começou a santificação na palavra, e depois o poder de Deus veio. Aleluia. Começou em Martim Lutero e o tempo foi passando. Aleluia. Então chega na Inglaterra, começou a levantar homens como Smith Inglewood. Quando eu olho para a vida do Smith Inglewood e leio a história dele, eu falo: Senhor, faz com a minha vida. A história conta que Smith Inglewood, ele era um homem que desentontava cano, não sabia nada de Bíblia, não sabia nada de nada. Mas quando Deus escolhe o homem, não importa o seu intelecto, o que importa é o coração e o joelho no chão para Deus usar. Aquele homem começou a buscar Jesus de tal maneira que aonde ele passava as pessoas tinham que falar dele. Aleluia. Aquele homem começou, quando a esposa dele morreu, ele dobrou o joelho em cima do caixão dela e falou: Senhor, eu fazia obra com a tua serva. Se o Senhor me der uma unção sobrenatural, a porção dobrada que está na minha e está na dela, eu vou fazer na tua obra até o final dos dias. E a história conta que naquela época, em 1800 e tal, não tinha avião, não tinha nada, então era aqueles navios que iam pelos oceanos. E o que os homens fazem para se distrair? Festa, baile.
Ele ia pro baile, estragar o baile, esperava o baile acontecer, depois começava a pregar, acabava o baile. Pessoas aceitavam Jesus, o Espírito Santo caía naquele lugar, porque Deus está despertando a igreja num avivamento. Aleluia. E ele tinha um jeito meio diferente de Deus usar ele. Às vezes a pessoa vinha à frente, o irmão pegava e dava soco, irmão, para curar as pessoas, mas soco mesmo. E uma história conta que um determinado dia, esse homem deu um soco na cabeça do homem. O homem caiu. Então, o médico dele estava ali, ia mandar prender aquele homem. O que tu fez? Tal, matou. Só que aquele homem tinha um mioma na cabeça. Deus havia lhe revelado. E quando ele deu aquele soco na cabeça daquele homem, Deus havia feito a operação. Ele foi curado para a glória do Deus vivo. Aleluia. A história conta que esse homem, pelo seu ministério, 14 almas foram ressuscitadas. Um dia ele pegou a mulher deitada, morta, colocou na parede, segurou no pescoço e falou: acorda em nome de Jesus. A mulher começou a andar, porque Deus começou a despertar a igreja, porque Deus começou a avivar, a levantar os remanescentes, aleluia. E eu poderia falar aqui de uma centena desses homens. John Wesley, aleluia, que lá na casa dele tinha um buraco do joelho onde o homem orava, aonde ele derramava as lágrimas dele. O que dizer de Livingstone, que falou: eu achei uma esposa e me casei com ela, o nome dela é África. O homem era um inglês, mas ele pediu que, aleluia, que ainda que ele fosse enterrado na Inglaterra, mas o coração dele tinha que ser enterrado na África. E ele ganhou milhares de almas para Jesus na África, passava dia após dia orando. Quando ele morreu, os obreiros deles chegaram na casinha, o homem 8 horas da manhã ajoelhou para orar com um papelzinho na mão. Ele sabia que ia partir e foi orando até entardecer do dia. Ao entardecer do dia, quando ele parou de orar, os irmãos foram ver. Ele havia dormido no Senhor e deixado o panfleto, aleluia, para que a evangelização continuasse na África. Deus quer levantar homens avivados. Deus quer levantar a igreja desta maneira, para a missão, para ir aos 4 cantos. Deus escolheu você nesta noite. Deus te trouxe aqui. É avivamento até o arrebatamento de Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. A história também fala de um homem negro, William Seymour. Todos devem conhecer a história, que recebeu o Espírito Santo. Quando eu vejo a humilhação na vida deste homem, naquela época nos Estados Unidos era assim, tinha separação aqui, banco para o negro, banco para o branco, tudo era separado nos Estados Unidos, até que Martin Luther King, o pastor, lutou e conseguiu o direito. Mas na época de William Seymour, ele não podia entrar na escola até teológica, era preconceito até no nosso meio, e ele ouvia da porta a estudo as palavras, e o pastor pagou a palavra dele, pagou o estudo. E aquele menino começou a desempenhar com Deus uma vida de oração tão grande, aleluia, que desencadeou um avivamento na rua Azusa, um avivamento tão grande, aleluia, que ele só colocou lá assim: Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. E as pessoas começaram do mundo inteiro ir para Azusa para receber a bênção. O paralítico entrava de cadeira de roda e saía andando. Lá o poder de Deus era genuíno e verdadeiro. Quando eu olho para o passado e vejo essas coisas, o meu coração ele aperta. Eu falo: Senhor, eu sei que ainda tem uns remanescentes por aí. Levanta, Deus, pessoas com o mesmo amor, com a mesma dedicação. E lá na rua Azusa, Daniel Berg e Gunnar Wing receberam a profecia de vir para o Brasil. Os 2 suecos deixam a sua pátria, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil num navio, cascando batata, passando fome, pegando doenças, passando terrível para fundar a Assembleia de Deus no Brasil. Quando eu olho o sofrimento desses homens, eu falo: Senhor, eu não faço nada para o teu evangelho, Senhor, eu não faço nada. Deus, eu quero que Deus levante pessoas desse jeito para sofrer pela obra, porque, irmão, o tempo está próximo, Jesus está à porta, aleluia. Que nós estamos construindo um castelo na areia, aleluia, nós estamos construindo para nós galardão no céu, aleluia, porque tudo isso vai ficar, carro, casa, aleluia, tudo isso vai ficar, aleluia. E o que vai restar? Vai restar nossas obras para serem peneiradas pelo fogo. É prata, é feno, é madeira, é ouro, que é as nossas obras. E algo me chamou a atenção quando esses homens de Deus chegaram ao Brasil. E eles andavam para um lado e para o outro, para lá e para cá, e pregaram. Primeiro foram humilhados na Igreja Batista, a qual não aceitava o avivamento, não aceitava o mistério, não aceitava a palavra. E fundaram a Igreja Assembleia de Deus lá no Belém do Pará, onde esse campo faz parte, onde tudo começou.
E quando eu li o livro da história da Assembleia de Deus, eu li que as irmãs faziam assim. Isso é interessante. Chegava no pastor Daniel Berg na vida, pastor, tem uma irmã que está sumida da igreja, nós vamos visitá-la. Então vá. Não, pastor, nós não podemos visitar de irmãzinha mesmo, tinha me esquecido. O pastor dava o dinheiro para aquelas irmãs. Aquelas irmãs chegavam na casa da outra irmã e lavavam tudo, e passavam tudo, e preparavam a comida, e deixavam tudo certo. Depois vinha a hora da palavra, aleluia. A igreja era diferente, louvado seja o nome do Senhor. A igreja sempre se preocupava com o sentimento, se preocupava com a dificuldade do irmão, aleluia, carregava os fardos um dos outros. Nós precisamos disso. O irmão está caindo, vem cá, irmão, que eu vou te carregar. Vamos mandar nós dois juntos. Eu vou carregar o teu fardo. O que que tu precisa que eu jejum? Eu vou jejuar por ti. Deus precisa levantar uma igreja assim unida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos a parábola. Deus avivou a sua igreja. Então agora o noivo ele vai retornar. Só que tem muita igreja que o grito já foi dado. Aí vem o noivo. Nós sabemos que o grito foi dado. Vem o noivo. Quer ver quando o grito foi dado? Quando Jesus diz assim: olha, quando a figueira brotar os seus ramos, então vai vir o fim. É sinal. A figueira, Jesus estava falando em palavra, é Israel. Quando Israel brotar, quando Israel voltar a ser nação, daí se inicia a contagem. E de lá para cá, que se você olhar da Segunda Guerra em diante, rumores de guerra, tudo que Jesus falou vem acontecendo numa maneira assim. Os 153 preceitos que os estudiosos estudam em cima da apocalíptica, daqui do final dos tempos, da escatologia, já aconteceram. Só falta um. Pergunta para mim qual é. É os anjos do céu bradar a trombeta. Aleluia, aleluia, porque a Bíblia fala quando a trombeta tocar e a voz do arcanjo, então ele virá em glória buscar a sua igreja. Será que nós estamos preparados? Pergunta para o teu irmão: tu está preparado, irmão? Aleluia, por quê, irmão? Jesus falou que estreita é a porta e apertada é o caminho. Não vai ser de qualquer maneira que vai se entrar lá. Aleluia, a Bíblia fala que pecado ele não vai herdar os céus. E não adianta você falar: mas eu vou pedir perdão pelo pecado que eu tenho cometido. Será que vai dar tempo? A Bíblia fala como um pai de família se ausenta e não sabe se é de manhã, se é de tarde ou de noite. Assim vai ser a vida do Filho do Homem. Será que ele vai encontrar mordomos fiéis na casa dele? Tem gente que é assim: eu vou pecar porque eu vou pedir perdão. Mas se Jesus voltar na hora do teu pecado, como você vai ficar? Porque nós sabemos que o tempo é próximo, mas não sabemos o dia nem a hora, porque Ele próprio falou. E agora está na hora da igreja do século 21, da igreja do arrebatamento, começar a viver como a igreja primitiva, mais do que nunca. Viver hoje, Jesus pode voltar. Amanhã Jesus pode voltar. Depois da manhã Jesus pode voltar. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a ponto de que alcancemos coração sábio diante de Ti. Senhor, ensina a Tua igreja, Senhor, aleluia. Que Deus Ele possa nos ensinar dia após dia o que estamos fazendo para o Senhor. O que estamos nos preocupando? Será que estamos sendo influenciados pela mídia e levando a nossa vida ao lado contrário, da mão oposta daquilo que Jesus falou? Irmão, eu estudo televisão. E lá, para quem estuda televisão, você vai entender que a mídia, ela tem o poder de formatar opiniões, de decidir moda, de decidir muitas coisas. E os cristãos não ficam apercebidos. Aleluia, os cristãos insistem em dar ouvido para a mídia. Aleluia, não dê ouvido para a mídia, dê ouvido para a palavra de Deus, que em breve Jesus o Rei está voltando. Aleluia. Louvado seja, nós temos ouvido para a mídia. Acontece alguma coisa, a gente fica alarmado e preocupado. Porque estamos nos preocupando? O nosso reino não é deste mundo, a nossa vida não é deste mundo. Deus preparou para nós uma pátria muito mais excelente do que essa. Aleluia, uma pátria incorruptível. E Deus está perto de voltar e buscar os seus escolhidos para levar. Mas é muito sério, irmão. Tem irmão, louvado seja o nome do Senhor, que está preocupado. Tem aqueles irmãos que vêm para a igreja e estão preocupados. Como o irmão está se vestindo, tu viu o irmão veio com aquela roupa, mas isso está fora de moda.
Não tem nada, não viu que irmão cafona botou a gravata igual eu aqui, gravata aqui não tem nada a ver. O irmão com a gravata vermelha, o sapato laranja, outra cor é aquilo. Tem cristão que está preocupado, aleluia, em perceber a vida do irmão, em perceber a moda, aleluia, mas aleluia, tem que estar percebido que Jesus ele está voltando, porque naquele grande dia, o cristão que percebe, o anjo vai caçar o nome dele no livro da Bíblia e falar, esse não está escrito, mas aquele que não se preocupava com a moda, lá vai estar escrito o nome dele. O anjo vai falar, Senhor, esse crente cafona, procura aí, está aqui, Senhor, traz ele porque o nome dele está, aleluia, que teu nome esteja lá. Cafona, quadrado, fanático pode te chamar, mas que teu nome esteja lá no livro da vida, aleluia, que teu nome já está escrito lá, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora, aí veio o noivo, despertaram as noivas, a igreja despertou. Jesus fala, tenha contra ti que deixaste o primeiro amor. Igreja de Efésios, torna-te a primeiras obras, antes que eu venha contra ti e remova o seu primeiro. Deus quer avivar a igreja. As que ouvirem o Senhor e retornarem ao primeiro amor, essas vão entrar para as bodas. Mas as que não ouvirem, as que permanecerem com a lamparina apagada, essas, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E naquela hora veio o noivo. E aquelas virgens olharam, as suas chamas haviam apagado. Sabe o que a palavra está nos dizendo, irmão? Que é necessário nós buscarmos para o dia de aflição. Que é necessário nós buscarmos para o dia de treva, porque à meia-noite veio o noivo, e à meia-noite fala de treva. À meia-noite no nosso dia é quando os demônios mais fracos sobem o plano espiritual e os demônios mais fortes descem. Se você olhar à meia-noite, os jovens estão se preparando para ir para o baile funk, praticar prostituição, praticar orgia. À meia-noite, à madrugada, os demônios rondam. Então para o dia de dificuldade, você tem que estar com a tua lamparina cheia, e para isso tem que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, tem que deixar reserva, aleluia. Diga para o teu irmão assim, Jesus está pesando nossas obras. Sabe como Jesus ele pesa nossas obras? Será que se uma balança fosse posta diante de você aqui, aquelas balanças de libra, e fossem colocadas as suas obras, para que lado ela tenderia? Será que você teria crédito com o Senhor, ou você estaria em falta? Aleluia, a Bíblia fala que o filho de Nabucodonosor pegou os utensílios do templo para finalizar. E ali ele chamou as mulheres, fez a festa naquele casarão, orgia, prostituição. Mas ele usou algo santo que não deveria tocar, algo do Senhor que não deveria mexer. E de repente uma mão, aleluia, de poder, como uma mão de homem, começa a escrever naquela parede. A mão começa a escrever Mene, Tekel, Parzim. Aquele homem se desespera, as suas pernas começam a tremer. Ele fica estatalado olhando para aquilo. O que será isso? Chama os astrólogos, chama os magos, chama os feiticeiros, chama os professores de língua. Alguém tem que me traduzir isso. Então ali os homens começam, ninguém consegue, e de repente se levanta uma jovem lá, alguém lá, e fala assim, olha, existe um homem que tem o Espírito de Deus Santo, esse homem se chama Daniel, ele foi jogado na cova do leão, o leão não comeu ele interpretou o sonho para o teu pai, esse homem é diferente, chama ele, que ele vai interpretar isso aí, aleluia. Daniel chega lá então, e olha aquilo, Mene, Tekel, Parzim, aleluia. Daniel fala, olha, o teu pai, Deus exaltou ele, deu todos os reinos para ele, mas mesmo assim ele não se curvou ao Senhor. E como eu falei, foi comer capim no campo, passou as provações, e você conhece toda essa história. Você sabe que Deus é o Deus do céu, é o Deus de toda a terra, e você não lhe presta culto, pelo contrário, acende incenso a outros deuses. Está escrito nessa parede, pesado foste na balança e achado em falta. Labracoma na quebe a sérgia, elamantuquebe da sárgia. Aleluia. Se o Senhor nos pesar hoje, como é que está a nossa vida? Aleluia. Será que a nossa balança vai tender para qual lado? Naquele mesmo dia levantou os medos e os persas e destronou a Babilônia, algo que parecia impossível aos olhos humanos, porque era uma fortaleza. Deus destruiu tudo. Mas a Bíblia fala de outro homem. Aleluia, em contraparte tem outro homem que Deus fala. Deus fala que havia um homem de Israel, que ele tocava o teor em Israel. Eu acredito que quando a balança dele era posta no céu diante de Deus, pesava assim, ó, bem pesado para
crédito com Deus. Aí ele chega na terra e fala assim, olha, segundo as minhas palavras, não choverá Israel. Aleluia, Deus, olha, deixa eu ver a balança desse homem. Está atendendo lá embaixo, tem muito crédito. Então cerra os céus, manda os anjos parar as nuvens, cerrar tudo, porque ele tem crédito. Aleluia, tenha crédito com Deus, para Deus fazer o sobrenatural na tua vida. Aleluia. Precisamos ter crédito com o Senhor. Aleluia. E seremos pesados naquela balança. Aleluia. Naquele grande dia, eu acredito que seremos pesados, seremos medidos. Aleluia. De todas as formas. Aleluia. Nós seremos, porque aquela porta é muito pequenininha, irmão. E não é de qualquer maneira. Aleluia. A porta da santidade, é a porta do respeito, é a porta da justiça, é a porta da integridade, é a porta da adoração. Só entra ali aqueles que são íntegros e retos com o Senhor. Só entra aqueles que estão vigiando. Só entra aqueles que têm azeite na sua lamparina. Será que tu tem azeite aí, crente? Aleluia. Vamos se colocar de pé, aleluia, para orar nesta noite. Eu vou orar para que o Senhor possa derramar, aleluia, porque eu sei que tem crente nesta noite, aleluia, que vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. E se já estiver cheio, vai sair derramando, transbordando. Como o pastor falou, pessoas vão levar unção, aleluia, para outros lugares, porque tem uma unção de Deus neste lugar. Houve jejum, houve oração, para que esta festa acontecesse. Aleluia, Deus te trouxe aqui para palestrar contigo. Alablacoma da Candarábia, Alachuri me conde flesto e que astergia, Elablacome te calachia, na blastúpia, Elablacome te cala. Deus, aí está a tua igreja. Ó Deus, começa agora a quebrar o jugo. Ó Deus, espírito de apostasia. Ó Deus, espírito de esfriamento espiritual. Meu Pai, em nome de Jesus na tua igreja, meu Pai querido, Deus começa a visitar a vida de cada crente. Meu Deus, eu sei que ainda tem bálsamo em Gileade. Começa a derramar o bálsamo. Senhor, começa a derramar na cabeça de cada crente a tua unção. Ó Deus, o teu poder, a tua Shekinah. Ó Deus, que cada um possa sentir a tua Shalom, que cada um possa sentir a tua paz enchendo o coração. Ó Deus, no lugar da angústia, que o teu poder venha a ser derramado, Senhor, na vida de cada um. Em nome de Jesus, meu Deus, o teu Espírito. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ainda de pé, meus irmãos. Alexandre, prepara o